Eu nunca recebi um headset da Fifine para fazer review, então bora conhecer o AmpliGame H13 da Fifine, esse headset gamer USB que tem uma proposta de ser barato e com qualidade para jogar. Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui, é nóis! Galera, de antemão para vocês ficarem ligados na qualidade, todo o áudio gravado nesse vídeo aqui é usando o microfone desse headset aqui. Se você quiser comprar, vai ter link na descrição do vídeo fixado nos comentários, com envio direto do Brasil, sem imposto do amor. Então pessoal, esse daqui é o AmpliGame H13 Game Headset da Fifine. Ele é um headset custo-benefício para quem procura aí um fone de ouvido gamer USB para o seu computador. Ele é um headset gamer com detalhes em RGB nas conchas, possui um DAC com 4 modos de equalização e emulador surround virtual 7.1 direto no DAC. Ele é compatível com Windows e Mac via USB 2.0 e a proposta dele é ser um headset custo-benefício, ou seja, bom e barato. E se tratando da Fifine, que sempre entregou alta qualidade nos microfones, esse headset aqui não é diferente. Ele possui um controle de balanço entre game e chat do jogo direto no DAC. Tem também botão de mute para o microfone e, claro, um microfone de altíssima qualidade para você ser ouvido com toda a clareza na sua call. E além disso, o microfone possui supressão de ruído por IA e é um fone extremamente confortável. Aqui, todos os detalhes da caixa para quem quer conhecer melhor essa parte do produto. Lembrando que os links estão aqui embaixo para quem quiser comprar com desconto e envio direto do Brasil, sem impostos. Abrindo a caixa, a gente vai encontrar o manual de instruções em inglês com todo o funcionamento do headset. Tudo bem explicado e eu recomendo dar uma olhada nesse manual aí para entender como é que funciona o esquema de balanço entre o som do jogo e o chat de voz. Na caixa vamos encontrar uma bagzinha para o transporte do seu headset para você manter tudo bem guardado e organizado. Vamos encontrar obviamente o headset e o microfone. E fica de olho porque o microfone vem solto dentro da caixa mesmo. O headset é conectado via USB e possui um cabo tipo cord de mais ou menos 1,80 m. Então vai dar para você ligar de boas até na porta traseira do seu computador. Esse headset possui um DAC com diversas funções e controles que eu irei detalhar a seguir no review. E por último, o headset. Bem leve, na sua maioria em plástico com elementos de couro, sintético e metal. Me pareceu bem construído, mas é um headset pensado para ser barato e acessível, então a gente não vai encontrar material premium aqui. E é isso tudo que vem na caixa do Fifine AmpliGame H13. Agora eu vou mostrar em detalhes esse headset para vocês. Ele veio com essa proteção de plástico aí, então vamos tirar para ficar bonitinho no vídeo. Esse headset é do tipo concha oval. Na parte de fora, a gente tem esse detalhe em RGB muito bonito que garante o aspecto gamer do headset. Ele possui espumas com função memória, com acabamento em courino e são bem macias. Além disso, possui haste em metal que ajusta perfeitamente o headset na sua cabeça. Essas hastes também podem ser ajustadas na altura e apesar de ser metal ali, o headset é bem leve e bem construído. O detalhe dos LEDs na lateral das conchas pode ser ajustado em diversas configurações de cores, para você casar tudo com seu setup no seu computador. Você pode trocar as cores dos LEDs e padrões por um botão na concha esquerda. O brilho é bem forte, então se você joga fazendo lives, esse headset vai dar um toque bem gamer na sua webcam. Se você não quiser os LEDs ligados, basta segurar por 3 segundos o botão que ele desliga tranquilamente. A haste da cabeça também tem um acabamento em couro sintético e possui espumas internas também. O acabamento é bem feito e nele a gente pode ver o logo da Fifine escrito por cima. O microfone é destacável e você pode ajustar facilmente o ângulo dele. Ele é um microfone onidirecional e tem uma qualidade absurda. Você pode ouvir aí a qualidade do som dele. Ele tem essa qualidade toda porque o DAC desse fone trabalha em 24 bits e tem taxa de amostragem de 48 kHz. No DAC temos uma chave de mute do microfone. Quando acionada, liga um LED vermelho na ponta do microfone para te indicar que ele está mutado. E ele tem um supressor de ruído que é bem superior àqueles supressores que simplesmente abafam o som. Vamos lá para o PC para eu detalhar isso daí para vocês. Então pessoal, estou aqui no Audition para mostrar para vocês a qualidade de gravação desse microfone aqui que eu achei impressionante. Vocês estão ouvindo aí no áudio, mas eu quero mostrar para vocês. Ó, eu selecionei aqui a entrada padrão microfone, né? Aqui para eu poder ouvir no fone de ouvido. E a gente vai gravar aqui agora. Eu quero mostrar para vocês a qualidade aqui no espectral dele. Para quem entende de áudio, vai ler isso aqui tranquilamente. Então eu vou gravar aqui, ó, 24 bits, 48 kHz, na verdade, estéreo. E eu vou começar a gravar. E a gente pode ver que está gravando em 24 bits e olha a taxa de amostragem, ó, uns 22 kHz aqui preenchendo tudo,
Vocês podem ver aqui no espectral. E aqui eu tô com o sistema de áudio sem o supressor de ruído. Eu vou ligar agora o supressor de ruído aqui no DAC para vocês verem a mudança que dá. Deve estar pegando um ruído de fundo aí. Esse ruído aqui da sala onde eu tô, o computador tá ligado, ventilador e etc. E agora eu vou ligar o filtro de ruído. Assim que eu ligo o filtro de ruído, a gente vê aqui no espectral que ele já limpa. Olha, ele já tira o ruído. Essa área preta aqui significa que não tem ruído. Tá vendo? Ele corta tudo. E ele faz um esquema que ele meio que sabe o que é ruído e o que é voz humana. Então, a gente não tem aquele barulho de tecla, por exemplo, né, do teclado. Se eu ficar apertando o teclado aqui, vocês vão ouvir bem mais baixo, né? Eu vou teclar aqui, ó. Mal dá para ouvir. Ó. Mal dá para ouvir. Agora eu vou desligar para vocês verem a diferença, ó. Dá para ouvir bem mais, né, as teclas. E aí, quando eu ligo aqui, ele corta totalmente, quase que totalmente. Por quê? Porque ele mantém a qualidade da captura da voz, porém, ele simplesmente faz a supressão de ruído dos ruídos de verdade, só voz humana entra. Então, assim, em termos de microfone, eu acho que esse aqui é um dos headsets que tem um dos microfones e um dos DACs mais incríveis que eu já vi. E claro, né, Fifine é fera em fazer microfone, é óbvio que eles iam colocar uma coisa bem interessante aqui nesse headset também. Então, para quem tava na dúvida, essa é a qualidade do microfone, galera. Vendo aqui pelo espectral, para vocês terem uma noção. Ouviram aí, né? Não tem como negar que a Fifine colocou a sua expertise dos microfones também nesse microfone aqui. Qualidade incrível. Agora detalhando o DAC dele para vocês. Esse DAC trabalha em 24 bits com taxa de amostragem em 48 kHz e é totalmente autônomo. Você não precisa instalar software algum no seu PC. Tudo é feito diretamente por ele. Ele possui um simulador de som surround 7.1 para sua jogatina e você aciona isso num botão no meio do DAC. Esse simulador funciona muito bem com a maioria dos jogos, desde que você não use outro simulador no computador. Por exemplo, aí, se você usa um Dolby Atmos ou DTS, se você ligar isso daí, atrapalha tudo e até pode distorcer o som. É bacana quando você está usando o headset num sistema que não tem nenhum emulador surround rodando. Ele possui 4 equalizações integradas no DAC. Quando os botões estão desligados, você tem uma equalização flat, sem nenhuma interferência na curva de equalização. No modo música, ele vai enfatizar os agudos e os extremos dos graves. No modo game, ele vai enfatizar os sons de tiro, os de passo e fica tudo bem mais claro. É perfeito para jogar FPS. No modo filme, ele enfatiza a fala e os sons das explosões. E aqui é a mesma coisa que o Surround 7.1. Se você usar algum equalizador de som no seu computador, não ligue o equalizador do DAC, porque pode distorcer o som. Para desligar o equalizador, é só segurar o botão por 2 segundos até os LEDs apagarem. Na lateral, a gente vai encontrar o botão de redução de ruído, que eu já mostrei para você lá no computador anteriormente. Se tiver uma barulheira no ambiente, é só apertar isso daí que só sua voz vai para sua call. Na outra lateral, encontramos o botão de volume geral e eu recomendo deixar no PC o volume no máximo e ajustar por aí, é bem mais prático. E do outro lado, temos o que eu acho uma das coisas mais incríveis desse DAC, um knob de ajuste entre o som da call e o som do game. E como que funciona isso daí? Esse DAC, galera, trabalha como se fossem duas placas de som independentes. Lá no Windows você vai ver 2 dispositivos de saída para esse fone. Um você deixa como dispositivo padrão do Windows, que no caso é a saída Fifine Game, e aí todo o som do Windows e dos jogos vão ficar do lado game do headset. E o outro dispositivo você marca como dispositivo padrão de comunicação, que no caso é o Fifine Chat. Dessa forma você tem 2 dispositivos independentes de áudio que você vai poder usar diretamente no DAC, sem precisar ficar abrindo software de comunicação para ajustar durante a sua jogatina. Por exemplo, eu uso o Discord aí, né? E lá no Discord eu seleciono que o meu dispositivo de entrada é o microfone do headset, mas o meu dispositivo de saída é o Fifine Chat. Com isso, a minha call fica separada do som do Windows e do jogo, o que me permite equilibrar o som do jogo e da call independentemente direto no DAC. Isso é uma mão na roda quando você está jogando, você não precisa ficar entrando nas configurações do Discord para ajustar nada. E tudo funciona em 24 bits, o que é mais top ainda. Ou seja, são recursos de fones mais caros, só que num fone de entrada. E aí a Fifine acertou nisso daí, né? E como esse DAC fica no meio do cabo, é facilmente acessível e praticamente você não precisa ficar abrindo configuração nenhuma para ajustar as coisas. Ele tem até uma presilha para prender aí em algum lugar ou até mesmo na cintura se você quiser. Agora uma observação aqui, os drives desse headset são de 40 mm
E esse fone está ajustado para jogatina. Ele está tunado para jogos, então ele não vai entregar um áudio de extremos definidos. E o que eu quero dizer com isso? Ele não enfatiza graves e agudos. Ele prioriza a faixa de médios e médios graves, pois é nessa região do áudio que tiros, passos e diálogos e sons que normalmente são de videogames ficam. Isso garante para esse fone mais definição espacial, que é o indicado para jogatina, para você saber de onde está vindo o seu inimigo e os tiros, etc. Então, se você for usá-lo para ouvir música, pode ser que ele não entregue a qualidade necessária para isso. Para jogar, ele tá perfeito, mas para ouvir música, ele tá só ok. E eu acho que pelo preço dele e pelo DAC que ele tem, pelo microfone e pela construção em geral, ele é um fone gamer bem acessível e bem competente para a maioria dos jogos. Se você gostou do review, deixa um joinha e não se esqueça de assistir os outros vídeos. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Então é isso, Rani aqui, até o próximo review, fui!